Olá, eu sou a Loruama Bastos, sou formada pela Universidade Federal do Estado de Minas Gerais, a UFMG, no Brasil. Fiz um mestrado em Educação e Docência e desde 2010 eu atuo com a formação de gestores e professores, de licenciaturas e pós-graduação. Nos anos de 2018 e mais intensamente 2019, eu atuei com a formação de gestores no estado de Minas e outros 3 estados no Brasil sobre a implementação da Base Nacional Comum Curricular, que é a unificação dos currículos, que é uma profecia antiga, prevista na nossa Constituição de 88, da nossa Lei Maior da Educação, Lei de Diretrizes e Bases, que é a LDB, de 1996. Então, não foi uma grande surpresa a base como um documento normativo, obrigatório, nasce como uma política pública e é normativo, não tem escolha. As escolas são obrigadas a implementarem ao currículo para unificar esse currículo, deixando alguma porcentagem para o regional incluir seu movimento cultural e sua diversidade. Todas as escolas no Brasil foram obrigadas a implementar essa base, tanto escolas públicas como escolas privadas, tanto as escolas urbanas como as escolas rurais. Nesse processo de cursos, palestras, consultoria e assessoria educacional nas prefeituras, nas instituições, com grandes grupos de educadores, com grupos menores, nesse processo, uma das questões que mais incomodava a relação dos educadores com a base eram as 10 competências gerais que a base traz, que o aluno da educação básica pública, privada, urbana, rural, deve ter desenvolvido ao longo da sua trajetória ali, que se encerra no ensino médio. Então, as 10 competências gerais, elas trazem algumas competências que são da ordem das questões das relações sociais e da ordem do emocional. Tem a questão da cultura digital, tem a questão da comunicação e argumentação, questões, abordagens de desenvolvimento de capacidades em alunos que fogem ao específico conteúdo do desenvolvimento cognitivo, conteudista. Vamos fazer prova, precisa passar na prova do Enem, no vestibular, ser aceito numa universidade. Foge um pouco a isso e vai para as questões comportamentais, para questões tecnológicas, para as questões que a agenda da ONU, a OCDE, as avaliações do PISA, avaliação externa, elas trazem como desenvolvimento de competências do futuro, que o indivíduo deve ter desenvolvido para ter um mínimo de realização pessoal e profissional na sua vida adulta. Ok, essas competências incomodaram a essa grande maioria de educadores com qual eu tive contato direto e pessoal, porque muitas dessas competências, as de ordem emocional, elas não foram trabalhadas com eles. Eles não falavam, muitos não falavam tão claramente, eu não sei, eu não domino, eu não a possuo, eu não a tenho. Mas muitos falavam, como vamos ensinar isso? Não nos ensinaram a ensinar isso. E eu estava naquele lugar de multiplicar aquele conhecimento. E isso foi movimentando as minhas pesquisas, o meu trabalho frente à formação dos educadores para uma outra caminhada. Para a caminhada do desenvolvimento dessas habilidades emocionais, sociais, que os nossos educadores não temos, que nós não tivemos. Então, o objetivo dessa pesquisa, principalmente, é ampliar, tensionar, fortalecer ainda mais a discussão sobre a qualidade da saúde mental dos professores, sobretudo os da educação básica pública brasileira, que hoje, quando a gente retorna 2 anos depois, no meu caso especificamente, que foi março de 2020, que eu dei o último curso presencial e retornei agora em fevereiro de 2022,
para o presencial, para ter o contato pessoal com esses educadores nos formatos de palestra e cursos, depois deste período todo, deste tempo enorme, como que eles voltaram? Como que está esse educador que tem um arranjo de queixa, um combo de lamento sobre o seu esgotamento emocional, sobre o seu sofrimento da alma? Muitos acreditam que a culpa é da pandemia. A culpa é da pandemia. A origem desse desespero todo dele, ele é da pandemia. Ele é fruto deste período em que nós tivemos um vírus letal que sacrificou, sim, a gente. Perdemos pessoas, perdemos amigos, familiares, vimos os outros sofrerem perdendo os seus entes queridos. Nós tivemos muito medo, sentimos tanta solidão, nos isolamos em casa. Quantos nem tinham casa, quantos perderam casa? Quantos perderam o emprego, o quanto do empobrecimento tivemos em cenário global em relação ao não funcionamento da vida normal nas cidades. Então, o isolamento, ele feriu muito e esgotou esse indivíduo. E o professor, acostumado com o seu fluxo de relacionamento social, de contato, ele traz esse sofrimento. E ainda tem o potencializador, nesta pandemia, do sobreesforço do seu trabalho, porque ele levou a sala de aula para dentro de casa, ele levou a sala dos professores para dentro de casa. O conselho de classe acontece agora dentro de casa. Enquanto ele faz uma comida, enquanto ele atende um filho, enquanto ele se preocupa com a campainha tocando para entregar o gás, enquanto ele se preocupa que ele tem que ir ao supermercado, colocar a máscara, voltar com aquela compra, com aquela mercadoria, desinfetar tudo. Quando ele vai se deparando com isso, ele vai tendo uma sobrecarga, assim. É uma sobrecarga enorme. Ele foi muito cobrado. Foi dada a ele a responsabilidade de salvar a educação naquele momento, que já é um peso antigo que o educador tem. É ele que tem que transformar a sociedade. Não é dele, não é nossa a responsabilidade de transformação social, porque o Estado também tem sua responsabilidade, a família também tem sua responsabilidade, a própria sociedade no entorno desse indivíduo que está no processo de aprendizagem também tem sua responsabilidade. Então o professor ficou ainda mais sobrecarregado. Então, o objetivo dessa pesquisa é a gente discutir, alimentar mais essa discussão, porque uma das hipóteses que eu levanto e que já está no título do artigo é sobre o letramento socioemocional. E o letramento entra como um conceito, não um conceito solto, um conceito que ele pretende, como a Magda Soares coloca, ultrapassar o sentido de alfabetização, porque na alfabetização é a codificação do alfabeto, aprende-se a ler e a escrever, leitura e escrita. O letramento, ele é mais complexo, ele precisa da alfabetização, que incide em método, mas o letramento, ele tem a ver com situações em que se usa a escrita, a leitura, como que interpreta, como que é o contexto. Quando o Paulo Freire fala da alfabetização ser uma questão social, o letramento, ele aprofunda ainda mais essa questão. O letramento não é só você, no sentido de você saber nomear. Eu li, sei nomear, eu sei o significado disso, mas qual o sentido disso para você, para o outro, para o contexto em que está sendo dito aquilo, qual é o contexto daquela discussão. Então, o objetivo de trabalhar o conceito de letramento para o desenvolvimento de competências e habilidades socioemocionais dos educadores é para que ele não saiba só, como ele já sabe muito em relação a significado de termos relacionados aos transtornos, aos desesperos, às dores, aos sentimentos que tem, é também compreender e aprender a lidar com isso. A natureza do seu sentimento, do seu medo, da sua solidão, que ele possa
saber sua origem e o formato de organização interna, mas que ele não possa culpar a pandemia, tornando as suas experiências emocionais, afetivas, da ordem do sentimento, das relações sociais, tão rasas quanto ter um discurso sintomático. Eu sinto angústia, eu sou depressiva, a escola fez isso, eu não aguento mais, a pandemia me deixou assim. É reduzir o discurso. Então, a hipótese que eu levanto e que carrega o conceito que move o formato de educação para os cursos, para a preparação desse educador, aprender a lidar com as questões da escola, com as suas próprias questões e a dos alunos, é que talvez a saída é eu que estou sentindo isso nesse trabalho realizado. Talvez a saída seja ensinar esse professor essas emoções, esses sentimentos, como lidar com isso. Porque aí trago também o conceito do bem-estar, que a organização, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, os estudos da medicina, da ciência e a própria filosofia aponta que o bem-estar, ele não é o bem-estar, ele é um combo da saúde. Eu estou querendo falar mesmo mais da saúde. A saúde, ter saúde não é não ter doença, não é ausência de patologias. Ter saúde é você gozar de um estado completo de bem-estar. O bem-estar ele vai envolver questões físicas, vai envolver questões mentais, questões sociais, porque somos seres sociais, precisamos nos relacionar. E esses professores têm trazido o quê? Um discurso de que tiveram dificuldade de se relacionar em casa na pandemia e estão com dificuldade de manter seus relacionamentos fora dali, voltar para casa com seus alunos que também foram atravessados por diversas questões na pandemia, também tem os seus diversos conflitos, e esse professor sintomático não está sabendo como lidar com essas questões. E o bem-estar, ele vem em contrapartida, a gente vai discutir o outro conceito que Freud traz sobre o mal-estar na civilização, na cultura. Quando ele apresenta que as três fontes da nossa angústia, ela está relacionada à natureza, ao corpo e às relações sociais, nós podemos estruturar e pensar que o bem-estar escolar frente à qualidade da saúde mental do professor, que de alguma forma vai sim, claro, alcançar a qualidade também da saúde mental do aluno, não toda, não estou falando que isso é garantido, nós estamos falando de apontamentos, de possibilidades, de algumas saídas para educar esse professor, fazer com que ele compreenda o que ele sente e como que ele vai lidar com essas emoções, porque se a saúde é um estado de bem-estar completo e envolve a questão mental, ele precisa aprender a lidar com as vicissitudes da vida e ele não sabe lidar. Eu estou falando de uma grande maioria e isso está relacionado diretamente com a experiência local, regional, que eu tenho vivido como uma atuante na formação docente. Então, quando a gente fala de mal-estar, como que o professor está vulnerável, ele já identificou que está incômodo, e não está parecendo que é só aquela angústia antiga de reclamar do salário, de reclamar das precárias condições de trabalho, de reclamar do colega, de ter que fazer o diário ou extra classe, 2, 3 turnos, quarto em casa, não descansa, não dorme, o crescimento abusivo dos fármacos, isso tá comprometendo demais as relações. Então, quando Freud traz o conceito de mal-estar na cultura e ele fala que ela está relacionada ao nosso medo diante da morte, da destruição, ao envelhecimento do corpo, nós estamos adoecendo, o professor está esgotado, as relações sociais, as pessoas que estressam, aquilo que não damos conta, simplificando para poder complexizar as questões, é um dos apontamentos. Então, os conceitos básicos que eu tenho utilizado nessa pesquisa e com esses educadores, eles estão letramento, socioemocional, bem-estar, usando em contrapartida mal-estar,
na civilização, mal-estar na cultura, atrelado à qualidade da saúde mental do professor.